de Ribeirão Preto, na Feira de Profissões da USP. Hoje nós vamos fazer uma roda de conversa com o pessoal formado aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas que estão trabalhando no exterior, para vocês terem uma ideia de como que é essa profissão e como são esses profissionais lá no exterior. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos outros moderadores. Eu sou um dos moderadores, sou professor de Química na faculdade, tem a professora Rose também, que é professora de Química também na faculdade, e a professora Osana, nós vamos estar como moderadores, tá? Também professora de Química e vice-presidente da Comissão de Extensão da faculdade e parte da comissão organizadora também do evento. Obrigado a todos. Bom, eu vou começar, então, agradecendo as convidadas, né, do exterior, pelo tempo que elas tiveram, né, para se dedicar, né, a esse espaço com a gente. E vou apresentar, então, as três. A primeira que eu vou apresentar é a Samantha Nunes Radimerski. Ela trabalha na Novartis da Suíça, na área de governança médica. Ela formou em 98, aqui na faculdade. Ela fez o estágio dela na Alemanha, o estágio curricular dela na Alemanha, já no exterior, né? Depois ela fez o doutorado em 2005 pela Universidade de Basel, na Suíça, né? Ela tem uma experiência de 15 anos em diferentes áreas, com estudos clínicos, fases pré e pós-aprovação de medicamentos, governança médica. Então, agradeço mais uma vez a sua presença, Samantha, e passo a palavra a você para a sua apresentação. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns por ainda estarem aqui, né, antenados nesse segundo e último dia de Feira de Profissões, nessa sexta-feira, meio da tarde. Então, deixa eu já aproveitar e ver se vocês veem a minha apresentação. Por favor, dizer que me avisa se você consegue ver. Nós estamos vendo. Ótimo. Então, muito obrigada, Zê, obrigada pelo convite. Eu gostaria de contar um pouco aqui da minha história e começar dizendo para os alunos que estão nos assistindo que vocês realmente estão sentados numa mina de ouro de informação. Eu tive a chance ontem de escutar algumas das palestras e que riqueza de conteúdo, eu ficava pensando. Deu até um pouquinho de inveja, assim, no bom sentido, porque na minha época, as 2 décadas atrás, isso assim não era tão comum. Foi um prazer estar falando como ex-aluna da USP Ribeirão Preto e também por poder fazer parte de um evento tão impactante para futuros profissionais. Quantas mudanças positivas para a sociedade e para esse planeta a sua futura atuação como profissional pode gerar. Bom, e dizer que só completando aí a sua apresentação e já contextualizando na questão motivações profissionais, relevância na atuação internacional, a minha jornada no exterior foi realmente gradual, tá? Começando com um curso de inglês na Inglaterra, no meio do curso da farmácia, e o meu estágio curricular foi feito através da IAEST, na Alemanha, por 3 meses, e depois de formada, eu voltei para a Suíça por mais 1 ano. De forma que, quando chegou na hora H de decidir continuar morando fora ou voltar para o Brasil, eu já tinha praticamente vivenciado esse contato mais real com uma cultura, com uma língua e com um clima diferentes. Aquele pacote que te acompanha, que você não tem como mudar. E foi aí que, então, que eu prestei a prova de qualificação para o ingresso no Programa Internacional de Doutorado, e eu fui aceita como estudante do FMI, que é um instituto financiado pela Novartis, onde eu trabalho agora. A 68, que foi a turma que eu me formei, é uma turma praticamente conhecida como abrindo as portas para o estágio internacional, que na época não era comum como é hoje. E a Novartis realmente foi meu primeiro trabalho, foi no fornecimento de medicamentos para os estudos clínicos globais, e foi seguida por uma experiência de gestão de time na Índia, onde eu também morei por um pequeno tempo. Passando também na área de governança médica, na área de programas de suporte a paciente,
na função de autora de processos globais, que então são seguidos por todas as filiais da empresa, a fim de assegurar um padrão no procedimento. Eu também sou autora global de um processo na área de uso compassivo, que é praticamente um mecanismo de acesso a medicamentos novos que ainda não foram registrados nas agências nacionais da vigilância sanitária, e eles não estariam disponíveis comercialmente. E eles são destinados a um grupo de pacientes que não conseguem participar de um estudo clínico, e que precisam, que sofrem de uma doença debilitante grave e que não têm alternativa satisfatória com outros medicamentos que estão no mercado local. E isso entra na área que eu estou atuando agora. Então, assim, voltando praticamente a atenção para a situação atual de muitos dos nossos participantes, né, nessa feira de profissões, e para talvez aqueles alunos que ainda não estejam decididos, eu gostaria de dizer para vocês, não se sintam sozinhos. É fato que todos que cursaram uma universidade e os que já estão pensando em cursar uma universidade, já passaram por esses questionamentos. Quais são as ciências que eu tenho mais interesse, né? Pode ficar ainda mais confuso quando outras pessoas tentam ajudar você, mais do tipo do pensamento lógico, bom de matemática. Ah, não, você deveria fazer faculdade de artes, porque é muito criativo. Se uma pessoa souber pintar e fazer conta de cabeça, aí não se sabe o tipo da faculdade que vai ser seguida. E por que eu estou falando isso? É importante fazer essa autoanálise? Sim, certamente é importante, mas a verdade é que não se existe uma receita pronta. Na minha experiência, o ser bom em artes não compete, com maneira alguma, como também ser um excelente profissional da saúde, um excelente profissional farmacêutico. A capacidade humana é realmente infinita e, de fato, muitas das pessoas que eu admiro profissionalmente me surpreenderam com qualidades totalmente distintas e que eu não imaginaria que elas tivessem. O que me leva, portanto, ao seguinte modelo de reflexão, que fica aí como dica para os alunos que ainda estão nos assistindo, para quem estiver indeciso na direção a ser tomada. O primeiro é saber diferenciar realmente o ir bem e ser bom em uma matéria no gostar de uma matéria, né? Não significa o fato de você ir bem que você necessariamente precisa seguir. Não existe um peso maior na escolha, ou talvez até uma obrigatoriedade em seguir aquela área só porque você vai bem. Isso é muito limitante. E como vocês verão, o céu é o limite para o profissional farmacêutico mesmo. A segunda reflexão e a terceira, elas estão totalmente alinhadas com o espírito dessa feira de profissões. Em um só evento, veja bem, vocês estão tendo a possibilidade de aprender sobre a faculdade de interesse, conversar com os alunos, e tão importante quanto conversar com os profissionais da área. E isso propicia uma visão muito mais realista da profissão, oportunidades, decepções que são tão determinantes na escolha do curso. Bom, e para finalizar o tópico reflexões, antes da gente conversar um pouco mais sobre a atuação do farmacêutico no exterior, eu gostaria de dizer a respeito das crenças limitantes e a TIP que estarei fazendo isso para o resto da vida. No momento que se tira esse peso, que nenhuma profissão opera em silos, vocês estarão tirando o enorme peso das costas. Então, essa é a dica que fica. Bom, rapidinho, deixa eu mostrar para vocês a atuação do farmacêutico no exterior. Muitos palestrantes já disseram isso antes, mas o que eu gostaria de focar são 5 exemplos, mas vou focar no primeiro, que é o profissional que trabalha como farmacêutico realmente na farmácia, apesar de eu não conhecer ninguém pessoalmente que tenha seguido esse caso, porque existe validação, exige reconhecimento do diploma diante das autoridades competentes. E aqui, só como curiosidade, a farmácia, ela é uma profissão da medicina,
junto com a odontologia, a medicina veterinária, e ela vai precisar da aprovação de certos departamentos para que essa validação ocorra. E aí, todos os outros áreas que vocês já ouviram durante essa feira, que eu gostaria de relembrar. Bom, e como eu falei anteriormente, deixa eu passar para essa próxima slide, porque a minha vida profissional inteira foi praticamente dentro da indústria farmacêutica. O pós-doc eu teria a possibilidade de fazer, mas eu tinha também uma grande curiosidade de atuar e fazer parte de um ambiente corporativo, no caso da indústria internacional. Essa transição de pesquisa direto para a indústria, ela tem que ser avaliada com cuidado, porque não é garantia que depois de um doutorado se consegue uma posição na indústria, porque não se conta, aqui na Suíça pelo menos, não se conta como experiência naquela área específica do emprego. Tá? E aí, desenvolvimento, que é uma área absurda, abrange um leque enorme, infinito de áreas específicas, e departamento comercial, auditoria, esse tipo de coisa. O que eu gostaria de terminar aqui praticamente na minha parte é dizer o que a faculdade representa para mim, como se fosse uma mini incubadora de conhecimento. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto é como um campus dentro do campus. São departamentos diferentes operando sobre a mesma diretoria, o que eu considero um ponto muito positivo, porque ele impulsiona a troca de informação científica e o avanço de conhecimento. Além disso, o time é altamente qualificado, engajado, e com um pouco de direção, de conhecimento de onde vocês queiram ir, não faltará ajuda para desenvolvê-los. Bom, resumindo, o papel da faculdade como capacitante do futuro profissional, um alto nível de conhecimento técnico e só o fato de vocês conseguirem resumir temas absolutamente complexos de forma simples já é uma ótima qualidade profissional. E com isso eu gostaria de simplesmente dizer que só refletir um pouco o que todos os outros palestrantes talvez tenham. Nós esperamos que essa feira inspire alguns dos alunos aqui, e boa sorte, e obrigada pela atenção. Com isso eu concluo a minha parte. Dizer que obrigada. Obrigado, Samantha, pelas palavras. Gostaria de avisar, né, aos participantes que o chat está disponível para se fazer pergunta, né, quem tiver alguma dúvida. Agora eu vou apresentar a segunda convidada, que é a Nadine Fernandes, que se graduou em 2011 aqui na faculdade. Ela é gerente de novos negócios na Bioderma, na França. Ela tem 9 anos de experiência em marketing internacional de cosméticos e farmacêuticos, na França e no Brasil, experiência no desenvolvimento e lançamento de novos produtos, gerenciamento de campanhas de marketing, experiência em comunicação médica e farmacêutica. Nadine, muito obrigado pela sua presença, é bom te ver outra vez, e como você está no exterior, a gente gostaria de saber, o pessoal gostaria de saber a sua experiência, a sua vivência, né, como farmacêutica no exterior. Obrigado. Com você. Obrigada, Zeik. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. E a minha telinha está aparecendo aí para vocês? Só confirmando. Está aparecendo? Ainda não está. Ainda não? Vamos lá. Bom, obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vou tentar passar um pouquinho da minha experiência, que é um pouco usual para um profissional farmacêutico, mas talvez que vai... Está aparecendo a minha tela agora? Sim, está aparecendo. Legal. Mas que talvez pode dar um estralinho aí em algumas pessoas que estão, alguns estudantes que estão nos assistindo, justamente para pensar em ligar uma parte dos alunos, né, da criatividade, pessoas que são criativas e que talvez queiram
estar ligados a uma profissão mais técnica, mais científica. E acho que foi um pouco do meu caso. Foi um pouco do meu caso, e eu vou tentar passar essa minha paixão, tanto pelo lado farmacêutico, quanto pelo lado um pouco mais criativo de comunicação, que eu acabei desenvolvendo e desenhando a minha trajetória. Bom, eu trabalho na França, fazem 9 anos que eu estou aqui, diferentes passagens. Vocês... Acho que Cortou? a apresentação parou, mas a tela está aí ainda, falta você projetar aí. Projetou. Tá Projetou. bom, legal. Bom, então vamos lá. Claro, né, sou formada tem a parte técnica, técnica científica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, e na verdade eu sempre tentei, e foi a faculdade que sempre também me estimulou a procurar uma outra parte que eu queria completar na minha formação, que era a parte mais de comunicação e marketing, que explica um pouco a minha trajetória com outros tipos de formação que eu sempre busquei para tentar desenvolver um pouco mais, porque na Faculdade de Ciências Farmacêuticas a gente tem esse approach de marketing farmacêutico, mas para tentar desenvolver um pouco mais como trabalhar em comunicação com marketing. E foi assim que eu tentei buscar novas experiências. Então, a primeira experiência, vamos dizer, formação fora que eu pude ter, começando a minha pata internacional, foi com o intercâmbio pela universidade para cosmetologia em Marseille. Então, foi a minha primeira experiência internacional. Eu pude fazê-la tendo 3 anos de formação, de casa, né, vamos dizer assim, e conseguir ir para fora, ter experiência não só na formação de diploma, mas também fazendo estágio e começar a colocar um pouco da minha trajetória no internacional, no caso na França. E em seguida, eu acabei buscando outras alternativas também, de acabar complementando a minha formação científica com um MBA na Paris Dauphine e na Sorbonne, que são instituições na França que são reconhecidas, né? E acabei podendo fazer um MBA de marketing internacional nessas 2 instituições reconhecidas aqui na França. Então, assim, o aluno que está vendo isso, ele tem que pensar o quê? Para chegar, né, você ter uma bolsa numa boa instituição internacional, porque uma coisa é você fazer uma boa universidade, e isso já é muito, exige muito. Então, você tem que estar preparado, ter consciência e falar a língua do país que você quer ir. Então, não adianta só falar inglês, se vocês quiserem, enfim, se estão visando algum outro país, tem que dominar a língua, e é a língua que vai te dar portas. A língua vai te dar portas de te criar oportunidades, e boas oportunidades com bolsas. Então, acho que isso é a mensagem, quando você vê um slide cheio de formação assim, é pensar, eu tenho que ser bom e tenho que querer. Não, né? Então, acho que isso que tem que procurar para ter uma bolsa, etc. Eu sei que a juventude aí às vezes quer coisas muito rápidas, né, de curto termo, mas a gente tem que pensar que é o dia a dia que vai te fazer dar um passo muito grande lá na frente. Então, pensando nisso, a minha formação, consegui, então, ser farmacêutica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão, ter um diploma, né, ter um diploma e toda essa vontade de trabalhar no marketing, com uma formação na França e no Brasil, com algumas especializações, como no caso da SPM. E a minha experiência profissional foi uma decorrência disso tudo, foi uma consequência disso tudo. O que eu quero dizer? Na verdade, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, eu pude ter a pegada científica, que foi muito importante para um profissional de marketing, e eu vou provar para vocês por quê. Então, eu tive a iniciação científica com bolsa, CNPq, etc. Um approach, uma atividade científica, como vocês podem imaginar. E eu consegui passar para a indústria farmacêutica, trabalhei no laboratório farmacêutico Axê,
entrei como trainee, entrei como estagiária, em seguida fui trainee, e em seguida, quando eu vim para a França para fazer o MBA, eu acabei passando pela L'Oréal, no marketing, e em seguida eu fui contratada pela Bioderma, que é um laboratório dermatológico, laboratório francês, que é o cargo que eu estou exercendo atualmente, que é a empresa onde eu estou atualmente. Então, como que então, o mais importante é como que a Faculdade de Ciências Farmacêuticas fez com que eu pudesse entrar em cada uma dessas empresas? Na verdade, hoje eu trabalho numa equipe internacional, no marketing internacional de uma empresa de dermocosméticos que dá toda a recomendação, toda a guideline para os países, né? Então, Bioderma Brasil, Bioderma Turquia, Bioderma Lituânia. Então, a gente tem toda a comunicação que a gente passa e recomendação de como vai ser os lançamentos do ano que vem, quais vai ser as novidades, como os países devem lançar. Então, cada vez que a gente vê uma comunicação, algum material, algum post no Instagram, tudo tem um porquê. E esse porquê tá tudo dentro de um kit que um grupo, que é a filial, que é a matriz, enviou para esses países. Então, hoje, essa é a equipe onde eu estou, que acaba fazendo todas essas recomendações e toda essa liberação de material para propagar, para mandar esse produto dermocosmético para cada um dos países internacionais. Mandar esse produto cosmético quer dizer o quê? Mandar esse produto cosmético, talvez, para o médico poder prescrever quando tem um paciente com acne. Mandar esse produto cosmético, por exemplo, para a farmácia, quando a gente precisa de uma recomendação, quando a gente vê uma propaganda cosmética. E, claro, toda a comunicação que a gente vê direto com o consumidor, direto com o paciente, nas redes sociais, em propagandas de revista e nas dicas de jornalista. Então, é um pouco do trabalho que a gente faz hoje, essa equipe internacional, onde eu estou alocada. Fazer parte de uma equipe internacional é bacana, né? É legal, a gente está aqui no internacional, vamos dizer assim, né? Para o pessoal que está assistindo. A gente tem boas oportunidades, viaja e tal, mas não é só isso, né? Então, acho que você tem que ter uma cabeça muito aberta para justamente poder estar em todos esses lugares legais. A gente tem que ser muito autônomo. Eu falo isso não só na vida minha aqui na França, mas numa equipe internacional. A gente tem que ser autônomo, a gente tem que fazer prova de muita coragem para se defender, para defender nossas ideias, fazendo erros na língua local, mas não tem problema. A gente tem que se comunicar e tem que se colocar. E ser capitão, né? Que a minha chefe sempre fala, ser capitão e não ser soldado. Então, ser capitão, se colocar, ser empreendedor. Defender as suas ideias é um ato de empreendedorismo. Ser muito cabeça aberta, primeiro, porque você é um estrangeiro, você tem que se defender no grupo, você tem que ser curioso, você tem que se adaptar à cultura local. E você tem que se adaptar para se sentir bem. Acho que você acaba aprendendo a ser um outro jeito de ser que você não imaginaria. Você tem que ser uma pessoa que acaba fazendo comunicação e relação, acho que isso é em qualquer empresa, em qualquer cargo, é muito importante. E ter a positive attitude, ter essa maneira de ser positiva, sempre achando que mesmo em épocas de caos, de conflito ou de confinamento, as coisas vão dar certo. Então é um pouco do espírito que a gente tem que ter quando a gente está numa equipe internacional e quando a gente tem uma vida num país estrangeiro que não é o nosso. Coloquei uma série de fotos para representar um pouco do meu trabalho e por que ser farmacêutica é importante no trabalho de marketing hoje. Ser farmacêutica é importante? Bom, estando num ambiente internacional, a gente está sempre, né, em seminário de marketing internacional, em contato com diretores das nossas filiais. Então, é uma postura de tanto de profissional como de ser, né? De ter comunicação, ser descolado. Estou numa empresa que ela tem muito essa vivacidade presente. Então, você tem que ser tanto profissional, mas na hora que tem que ser descolado, tem que aproveitar, você tem que fazer relações. E as relações são feitas em momentos como esse, como os seminários que vocês estão vendo. Outra coisa muito interessante que eu aprendi, e aprendi a dar mais valor ainda para a faculdade, foi nos congressos. Quando você está numa posição de marketing internacional,
principalmente em dermocosmético, a gente tem os congressos mundiais de dermatologia, onde todos os dermatólogos importantes no nível internacional vão para saber as novidades, lançamentos e as últimas descobertas na dermatologia. E lá as marcas têm estandes e as marcas dão workshops e as marcas apresentam os produtos e lançamentos. E aí é que ser farmacêutica é essencial. Eu vejo isso em relação às minhas colegas que são marqueteiras ou que fizeram administração e que não têm essa pegada, esse duplo diploma científico. Por quê? Porque, na verdade, o stand estava lá todo bonito, eu participei, na verdade, eu era responsável de toda a comunicação que era feita da marca no stand, nos 5 dias desse Congresso Mundial de Dermatologia, que foi no ano passado em Milano, do qual mais de 800 dermatologistas brasileiros estavam presentes, dermatologistas do mundo inteiro. Então, você tem toda essa exposição de língua, falar, né, de apresentar a sua marca, representar a sua marca a nível internacional, e também de expor o seu produto, e aí foi que eu utilizei muito como fazer, por exemplo, um pôster científico de uma maneira mais marqueteira, que eu aprendi na iniciação científica. E lá é o momento, você está apresentando o seu produto, você não pode ser muito marqueteiro, você tem que ter uma pegada mais científica para falar com os dermatologistas, senão eles não querem falar com você. E quando você vai falar com o dermatologista, você tem que também ter um nível de linguagem muito aguçado para falar com eles, entender e discutir artigos científicos e as últimas descobertas. Então, tudo isso me faz com que hoje, sendo farmacêutica, a posição que eu estou hoje, é uma vantagem em relação a colegas que fizeram marketing, né? Então, isso tudo para dizer que, né, o complemento de formações é muito interessante, principalmente para o marketing, em dermatologia ou em farmacêutica também. Então, lá eu coloquei algumas fotos, né, mostrando a amplitude que toma quando você está num congresso internacional, isso na parte da feira, né? Então, lá você está, por exemplo, explicando quais são os atributos do seu produto em relação à concorrência, todo o material que é feito, os estudos, valorização de teste, tentar ver como o seu resultado de teste, de estudo clínico, é melhor que o da concorrência. Isso tudo é saber analisar. Então, isso tudo eu tive na faculdade de ciências farmacêuticas, é saber analisar, é saber ir no detalhe de coisas muito técnicas para extrair aquela vantagem concorrencial para diferenciar do meu concorrente que estava ali do lado do meu stand, com o mesmo tipo de produto, né, para a mesma coisa, mas que eu consegui valorizar de uma melhor maneira. E isso é fundamental, porque aí você tem 300 dermatologistas na sua frente, entendendo que o seu produto é melhor que o da concorrência. E isso faz parte do marketing. Então, para minha atividade, para a profissão que eu escolhi, é um ótimo combo, vamos dizer assim. Então, isso é um exemplo, né? A gente tem também muita mesa redonda com dermatologista. Então, por exemplo, lançamento no Líbano, vamos falar com o dermatologista no Líbano. Então, isso tudo para vocês entenderem o porquê de falar línguas, tudo que é carreira internacional é bacana, mas pensar na sua implicação em falar nas línguas, a sua implicação tanto na parte técnica, científica, que a Faculdade de Ciências Farmacêuticas dá, e coloca você nesse meio, né, de oportunidades e de ser estimulado diferentemente, por ter contato com diferentes matérias, né, a gente tem um ambiente favorável para estímulos diferentes, para que o aluno, né, eu, na época, como aluna, pudesse reconhecer a minha veia marqueteira, mas científica. Isso é diferente. Então, colocando algumas imagens, eu espero que eu tenha estimulado alguns entre vocês a aliar e a unir essa parte tão científica e criativa, marqueteira, de comunicação e o combo. Hoje eu sou muito contente, espero que posso estimular alguns a encontrar o caminho também. Obrigada. Obrigado, Nadine, mais uma vez pelo seu tempo e pela sua apresentação. Dando continuidade, então, agora nós vamos apresentar
a outra convidada, né, a Laísa Negri, que é pesquisadora na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A Laísa é farmacêutica, formada, se graduou em 2012, fez mestrado em ciências na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, é doutora em ciências também, né, em ciências farmacêuticas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Durante o seu doutorado, ela fez um estágio de 1 ano, né, lá no Hospital Geral de Massachusetts, que é afiliado à Escola de Medicina de Harvard, que é onde ela está agora, né, trabalhando nesse hospital, na área de fotomedicina, desenvolvendo novas terapias para doenças infecciosas, e tem trabalhado também num grupo de pesquisadores que estão desenvolvendo uma vacina para a Covid. É um prazer imenso tê-la aqui de volta, mesmo estando no exterior, né, que é online, e a gente passa a palavra, então, para você apresentar a sua trajetória, a sua visão, né, do farmacêutico aí no exterior. Obrigado, viu, Laís? Muito obrigada, Zeik, muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui falando com alunos que estão sentindo tudo aquilo que eu senti há 15 anos atrás, quando eu estava escolhendo minha carreira, que eu estava sentindo ansiedade, angústia, quando eu também não sabia o que decidir da minha vida profissional. Hoje, após 15 anos, né, eu me tornei farmacêutica bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Hoje, como o professor Zeik falou, eu sou pesquisadora aqui do Massachusetts General Hospital, afiliado à Harvard Medical School, e eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu realizei esse sonho de estar aqui como pesquisadora, mas, para eu chegar até aqui, eu percorri um longo caminho, que, sem dúvida, esse caminho foi... Eu tive muita ajuda da Faculdade de Ciências Farmacêuticas para chegar até esse caminho. E eu queria dividir com vocês um pouco da minha história até eu chegar até aqui e, quem sabe, motivá-los para vocês trilharem um caminho e, quem sabe, daqui a 15 anos, estarem falando da trajetória de vocês também. Então, o grande diferencial da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto é que ela fornece todas as áreas da ciência básica, né? Então, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, ela possui todos os professores das áreas de ciência básica sem estarem vinculados a institutos, ou seja, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, ela tem todos os professores de diferentes áreas, sendo que a gente pode, durante a graduação, ter contatos com esses professores, tanto na área da graduação, quanto ter a possibilidade de fazer iniciação científica dentro dessa área, o que colabora e muito e nos enriquece muito na nossa formação. Então, minha história começou dentro dessa faculdade em 2007, quando eu finalmente passei no vestibular, né? E desde que eu passei no vestibular, eu realmente me entreguei para a faculdade. Só como curiosidade, eu fiz 2 anos de cursinho. Num primeiro momento, no primeiro ano, eu optei por medicina, não tinha optado por farmácia. E aí eu fiz terapia na psicóloga para eu realmente fazer um estudo daquilo que eu queria. Porque quando eu me imaginava como médica, eu realmente não me imaginava com pacientes, e eu acho que isso pode ser o caso de alguns que estão tentando cursar a área de biológicas, né? Então, eu gostava da área de biologia e química, e tentava a área de medicina, mas eu não me imaginava como médica. Eu me imaginava, de fato, dentro de um laboratório. E aí, por isso que eu fui prestar farmácia. E eu tive o privilégio de ir até a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, antes de prestar o vestibular, e me apaixonei por aquilo. Então, quando eu entrei na faculdade, era realmente um sonho que eu estava realizando, e quando eu entrei, eu realmente me entreguei para a faculdade,
E logo de início, eu comecei, então, a fazer um estágio de iniciação científica. E esse estágio de iniciação científica foi, de fato, o que me abriu muitas portas, e foi através desse estágio de iniciação científica com esse professor aqui, que é o professor Roberto Santana da Silva, que eu consegui chegar até aqui, onde eu estou hoje. Então, através desse estágio de iniciação científica, eu tive os meus primeiros congressos, então eu aprendi a apresentar posters, depois fazer palestras científicas em português, em inglês, aprendi como me portar num laboratório científico, aprendi como trabalhar em equipe, como ter resiliência, como trabalhar em grupo. Eu ganhei, logo no um dos primeiros congressos que eu fui, eu ganhei um prêmio de menção honrosa, e a partir desse estágio, eu tive a minha primeira experiência de intercâmbio. Então, quando eu estava no colégio, no terceiro colegial, segundo e terceiro colegial, eu tinha um sonho de fazer intercâmbio do high school, porque as minhas amigas tiveram essa oportunidade. E era muito caro na época, meus pais não tinham condições e tal. E aí eu tinha aquilo na minha cabeça e falei, bom, quando eu entrar na faculdade, eu vou tentar fazer isso. E aí, quando eu cheguei no 5º ano de faculdade, o meu orientador, professor Roberto, tinha um contato na King's College, que é essa faculdade aqui, e ele conversou com a professora que trabalhava lá, e conseguiu com que eu fosse para lá para eu fazer um estágio de iniciação científica no laboratório dela. Mas para isso, obviamente, a gente precisava se aplicar a uma bolsa de estudo. E essa bolsa eu também consegui através da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Na época não existia Ciências Sem Fronteiras, então eu consegui uma bolsa por mérito acadêmico. Através da minha nota da faculdade, eu participei de um processo seletivo, e foi a minha primeira experiência internacional, que foi um aprendizado imenso, porque foi a minha primeira experiência dentro de um laboratório científico, numa outra área que eu estudava. Foi lá que eu comecei a aprender inglês. Então, no Brasil, eu estudava inglês, mas foi lá que eu passei a ver que eu sabia mais inglês do que aquilo que eu achava, porque quando a gente está no Brasil, o contato com a língua é mais difícil, a gente sente muita vergonha. Então, quando a gente tem esse primeiro contato no exterior, ele abre portas, ele nos torna nos torna com uma experiência tanto pessoal quanto profissional incrível, que no futuro me fez um ser humano muito mais aberto a novas experiências. Então, com certeza, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas me ajudou e muito na minha vida profissional. E aí, a partir desse estágio de iniciação científica em Londres, eu voltei para o Brasil, né? Eu fiquei lá 6 meses, e aí eu tinha que fazer um estágio profissional, e fiz numa indústria farmacêutica, que foi a Eurofarma. E com certeza, esse estágio no exterior me colocou na frente de muitos outros candidatos, por ter experiência internacional e por ter a língua inglesa. E aí, eu, diferentemente das meninas, da Samantha e da Nadine, eu sabia que eu queria carreira acadêmica. Então, eu passei a fazer o mestrado, logo que eu me formei, em 2013, e logo em seguida eu fiz o doutorado com o mesmo professor, que foi o professor Roberto Santana. Então, eu fiz meu mestrado e meu doutorado no grupo dele, e como eu tinha feito a experiência de Londres, na King's College, eu queria de novo ter uma experiência no exterior durante o meu doutorado. Mas dessa vez eu tinha um outro sonho, que era o sonho de estudar em Harvard. E aí eu falei sobre isso com o meu orientador, e num primeiro momento ele falou para mim, mas é muito difícil conseguir ir para Harvard. Eu falei, mas eu quero tentar, porque ou não eu já tenho. E aí eu falei, bom, então eu vou tentar.
E aí, num primeiro momento, eu recebi muitos nãos, porque a primeira coisa que acontece na nossa vida é receber não, até que eu recebi um sim. E aí eu tive o prazer e a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche aqui em Boston, que é onde eu estou hoje, com o Dr. Michael Handling, na área de fototerapia, que é terapia fotodinâmica, e fiz um ano do meu doutorado sanduíche, onde eu aprendi muito, onde eu, com certeza, enriqueci muito o meu currículo, e isso, com certeza, me abriu mais portas ainda para eu estar aqui, onde eu estou hoje. Então, esse ano, eu comecei a trabalhar aqui como pesquisadora de pós-doutorado, no Massachusetts General Hospital, com o professor Jeffrey Gelfand, afiliado à Harvard Medical School, na área de doenças infecciosas, e aqui eu estou fazendo parte de um projeto de doenças infecciosas e também de um projeto de pesquisa na área de vacina para o Covid-19. Então, o que eu tenho para dizer para vocês que estão começando a carreira profissional de vocês e estão buscando estão buscando respostas da carreira que vocês devem seguir, busquem os sonhos de vocês, e não importa o quão o quão difícil seja, não importa o quanto as pessoas falem que o sonho de vocês seja impossível, porque os meus sonhos foram os mais impossíveis, e eu consegui conquistar todos eles, e hoje eu sou uma pessoa completamente realizada. Com certeza eu tenho um longo caminho a trilhar nessa busca da minha carreira acadêmica, mas eu tenho certeza que eu tenho um futuro próspero pela frente. E eu espero que vocês, daqui 15 anos, estejam falando para os alunos que estão pensando em ingressar na carreira profissional, assim como eu estou falando para vocês. E eu agradeço e espero ter conseguido motivá-los com a minha história. Muito obrigada. Muito obrigado, Laísa, pela apresentação e pela presença, né, do teu tempo que você está gastando aí para ficar com a gente, para mostrar para esses alunos que estão, os vestibulandos, né, que é possível, né, se a gente tiver perseverança, tiver objetivo, é possível a gente conseguir as coisas, e a nossa faculdade pode dar essa oportunidade. O que eu vejo hoje é que a nossa faculdade a gente fala que a gente cria os filhos para o mundo, né, e a nossa faculdade está formando, né, para o mundo, porque vocês estão aí fora. Vocês explicaram bastante detalhadamente, né, essa vivência de vocês, e muitas das coisas que vocês falaram já foi respondido aqui pelas questões que foram formuladas. Tem mais alguma questão? A Rose e a Osana, vocês viram alguma questão para acrescentar aquilo que elas já falaram? Não. Não, no chat não apareceu nenhuma questão por enquanto. Tá, então eu gostaria de passar então a palavra para vocês em 1 minuto, darem algum conselho, né, para os estudantes que vão fazer o vestibular, né, para virem para a nossa faculdade. Quer dizer, Nadine, o que você acha que eles, por que você acha que eles devam vir para cá? E então cada uma de vocês na sequência, a Nadine, depois a Samantha, né, que eu não estava vendo ela, e depois a Laísa para finalizar. Pode ser? Pode ser. Acho que os alunos que estão aí pensando, né, poxa, o que eu faço como formação? Vou para o interior, vou para São Paulo. Acho que a configuração que a gente tem na Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Ribeirão Preto, ela é bem importante para poder estimulá-los, assim, de diferentes maneiras. E acho que foi a grande chance que eu tive de estar na faculdade, né, que eu escolhi, justamente por ser estimulada e buscar, às vezes, trilhar o meu caminho um pouco não convencional da indústria farmacêutica. Poxa, me interesso por marketing, além da matéria, da disciplina que era proposta pela FCFRP, na verdade, eu pude ir procurar alguma coisa na FEA, na Faculdade de Administração. Então, acho que você ter um lugar
que seja, né, tamanho humano, que você consegue encontrar com outras pessoas, você consegue encontrar com os professores, e você consegue se estimular de diferentes maneiras, eu acho que isso que foi a importância. Eu vou falar de uma forma bem generalizada. E acho que o aluno que está pensando, poxa, eu gosto de, ou me dou bem, né, como a Samantha abordou, que foi bem interessante, eu gosto e me dou bem, mas não sei muito, né, ainda tenho dúvidas, acho que talvez eu poderia ir para uma área mais administração que é generalizada. Nossa, se você tem uma afinidade com esse meio científico, se você tem essa afinidade, quer dizer que você vai fazê-lo mesmo quando você estiver cansado, entendeu? Então, você tem essa fome por essa parte mais científica, mas também gosta de uma parte mais comunicativa, eu acho que a faculdade não vai deixar, não vai desapontá-los, porque você vai conseguir trilhar o seu caminho pelas oportunidades que a gente tem. A gente tem a oportunidade de bolsa, a gente tem a oportunidade de iniciação científica, a gente tem a oportunidade de iniciação científica para ir para um outro laboratório no exterior, as relações que são criadas, né, e alimentadas ano após ano entre os nossos professores, nossos docentes e pessoas reconhecidas, né, pesquisadores reconhecidos a nível internacional. Então, isso é a ponte. Meu, desculpa a expressão, você tendo a ponte, é só você atravessá-la, entendeu? Você tem que estar disposto com um bom material para atravessá-la. Então, não se limitem, né? Porque acho que o pior inimigo é a gente mesmo de achar que é muito difícil e a gente se autolimitar. E a faculdade vai estar sempre lá para estimulá-los, e os nossos professores também, para sempre ver e enxergar um pouquinho mais longe. Então, acho que isso é o diferencial da nossa faculdade em relação a faculdades particulares e outras, né? Então, a vivência é muito boa. E esse muito bom vai ser colhido mais para frente. Obrigado, Nadine. Samantha, você tem alguma coisa a acrescentar? Seu microfone. O microfone, Samantha. Microfone. Tá me ouvindo agora, Zeik? Sim. Bom, então eu vou repetir uma frase que eu falei um pouco de, se vocês têm a direção, sabem a direção que vocês querem ir, isso é essencial para mover ações. Eu vou somente repetir o fato que eu considero a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão realmente é como se fosse uma mini cidade dentro da cidade do campus da USP em geral. É uma coisa incrível, a disponibilidade dos professores realmente clara, porque para se encontrar um emprego, você tem que estar muito bem informado, e eu acho que a faculdade, ela direciona você para estar preparado para as futuras entrevistas, e ela vai te dar esse embasamento para ter essa qualificação tão necessária no mercado de trabalho. Obrigado, viu, Samantha, pelas palavras e pela presença também, mais uma vez. Tá? Laísa, mais alguma coisa? Bom, eu acho que, complementando o que a Nadine falou, além de tudo isso, a gente tem os professores muito próximos a gente, não só como profissionais, mas também como na vida pessoal. Então, pelo fato da gente ter uma unidade muito sólida, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a gente consegue ter essa interação, a gente consegue discutir ideias, porque a faculdade o título de... A nossa formação, ela é muito ampla, né? A gente pode ir para vários mercados, a gente pode ir para a indústria, pode ir para a farmácia, pode ir para a área acadêmica, e é muito importante com que a gente discuta com os professores ou com os nossos colegas que se formaram antes, as áreas de atuação. E a gente consegue ter essa interação para a gente poder discutir isso e ter ideias do que a gente... da onde a gente quer atuar, né? Então, além da gente ter o contato próximo com os nossos professores, a gente também
é uma família mesmo, com os outros estudantes. Então, é sempre todo mundo se ajudando, por mais que você não conheçam aqueles estudantes que se formaram antes que você. Então, o clima de estudo é sempre, e desde sempre, foi muito agradável de estudar. O que eu não sei se acontece com outras faculdades onde as coisas são mais distantes, pelo fato dos professores serem de outros institutos, né, pelo fato da gente ter os professores dentro da própria faculdade, essa proximidade ela é muito maior e é muito benéfica para a nossa formação como aluno. Então, isso foi fundamental para a minha formação. Eu sou extremamente grata pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Eu sou suspeita porque eu fiquei aí 13 anos na faculdade, então eu sou muito apaixonada mesmo pela faculdade e eu tenho certeza que os alunos que ingressarem serão muito felizes e terão um currículo muito próspero, assim como eu, a Nadine e a Samantha. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. E se entreguem para a faculdade também. Isso é muito importante, se entregar para a faculdade. Ela tem tudo para abrir portas, mas você precisa se entregar. Obrigado, Laísa. Bom, eu vou finalizando agora essa roda de conversa. Eu vou agradecer novamente a Samantha, a Laísa e a Nadine pela presença e pela contribuição. Gostaria de dizer também àquelas pessoas que assistem essa live, se gostarem, deem um like e sigam as nossas redes sociais, né, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E se tiverem alguma dúvida, podem enviar mensagem para o e-mail feira@fcfrp.usp.br. Então, agora eu agradeço mais uma vez a participação também da Rose e da Osana, e passo a palavra para o encerramento, né, da feira, para Lorena, que é presidente da Comissão de Extensão, e depois o Leonardo, que é vice-presidente da Comissão de Graduação da nossa faculdade. Muito obrigado. Obrigada, Zeika, obrigada a todos. Então, chegamos ao fim, né, dessa primeira edição digital da Feira de Profissões. Espero que vocês tenham gostado da programação que nós preparamos especialmente para vocês, né, essa interação entre os docentes, os ex-alunos, os alunos. Isso nos deixou muito felizes, assim, com essa gratidão dos ex-alunos, né, e do brilhantismo dos nossos alunos aqui na faculdade. Somos muito gratos à participação de todos. Nós gostaríamos também de agradecer a direção da nossa faculdade, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, a equipe da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, a toda a nossa comunidade, né, da FCFRP, que enviou os vídeos, fotos e né, alguns depoimentos. Todos os palestrantes, né, foram mais de 50 palestrantes, né, entre os docentes, os alunos, os nossos egressos, e gostaríamos de agradecer, né, a nossa equipe da Pró-Reitoria, da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, e os nossos docentes que aceitaram, né, o desafio de organizar esse evento, né, de forma virtual agora, e que não mediu esforços, né, para a obtenção de um evento aí de excelência à altura da Universidade de São Paulo, né, da nossa faculdade. Então, eu queria deixar registrado aqui os nossos agradecimentos, né, como Comissão de Cultura e Extensão Universitária, aos moderadores, a Carolina, a Iris Fabiana, a Fabiana Vicentini, a Fabiane Franks, a Osana, vice-presidente, né, da comissão, Jonas Pascoal, Zânia, a Márcia Ferreira, Márcia Cantano, Márcia Cres, Regina, Rose e o Zeike. Né? Então, e os funcionários, né, a Fernanda, secretária da nossa comissão, Diego Amaral e o Vitor Araújo, que foram
importantíssimos, o Vitor, né, fazendo um plantão aí nas nossas lives, né, da transmissão, acompanhando e transmitindo todas essas lives. Gostaria de deixar o nosso agradecimento especial. Então, eu passo a palavra agora para o professor Leonardo. Leonardo. Abri o microfone aqui, tudo bom com vocês? Boa tarde, Zeik, Osana, bom ver a Nadine de novo, né? Os nossos ex-alunos, tudo bem? Lorena, deixa eu ver aqui que está aparecendo na minha tela, para eu não falar que eu estou sumindo o nome. Ah, apareceu aqui agora a Laísa também, agora estou vendo aqui na minha tela, então estou vendo todo mundo. Pessoal, então, boa tarde a todo mundo, em nome da comissão de graduação, gostaria de agradecer a professora Lorena, a professora Osana, pelo convite, fazer parte da Feira de Profissões, e também colocar à disposição o serviço de graduação, para que a gente possa tirar qualquer dúvida de vocês que estão participando, pode mandar para aquele e-mail que o professor Zeik falou. Se tiver dúvida em relação às formas de ingresso, aos vestibulares, às vagas da FUVEST, do Enem, em relação à dúvida em relação às cotas, né, que a gente tem vagas para cotas também, pode ficar à vontade, mandar para o professor Zeik, a professora Lorena faz chegar até nós do serviço de graduação essas dúvidas, a gente responde, e além disso também, se tiver dúvida em relação ao nosso programa, né, a nossa grade curricular, que a gente apresentou também na abertura da feira, fique à vontade, se tiver alguma coisa que não ficou claro, só gostaria de destacar e ressaltar mais uma vez aqui, que ao você escolher a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, além de tudo isso que o pessoal já falou na live aqui, as nossas ex-alunas falaram na live, também gostaria de deixar destacado que hoje nós temos um dos currículos do curso de farmácia mais moderno do Brasil. Então, isso, na verdade, também tem um ganho na formação de vocês como estudante, a nossa tentativa nesse currículo novo de formar por competências, que é aquilo que eu falei na live de abertura, né? Não só preocupado com o conhecimento que vocês vão adquirir, mas também preocupado com a habilidade, com a atitude, com certeza isso faz a diferença do farmacêutico no mercado, nas mais diversas áreas que ele quiser ocupar. Então, se você vier pela Faculdade de Farmácia, estará numa faculdade tradicional, quase centenária, que eu fiz as contas para vocês, mais de 96 anos, e, além disso, uma faculdade bem colocada nos rankings internacionais, o curso de farmácia é reconhecido internacionalmente, também a USP, como você já sabe, essas 3 letras falam por si só, é a melhor universidade do Brasil, é a melhor universidade da América Latina. Quando você chega com o diploma USP no mercado de trabalho, com certeza eles olham para você de uma forma diferente. Então, vem estudar com a gente, que vocês não vão se arrepender, tá certo? É um currículo que a gente está lá, tá vendo? Ó, não é propaganda enganosa, né? Eu entrei agora na live e não combinei com ninguém isso. Então, além do nosso currículo estar atualizado, você também vai ter aquele outro diferencial que eu destaquei na abertura, que são quase todos os professores, né? 97% dos nossos professores estão dentro da Faculdade de Farmácia, não estão localizados em institutos, e isso faz toda a diferença quando você vai estabelecer o processo de ensino-aprendizado com os estudantes, porque o nosso professor, como ele está na Faculdade de Farmácia, ele está, digamos assim, por dentro de tudo que a comissão de graduação sugere, por dentro do curso, conhece quais são as necessidades, quais são os objetivos daquele módulo que ele está ensinando, então isso ajuda a integrar os conhecimentos. Então, seja bem-vindo à Faculdade de Ciências Farmacêuticas, nosso curso de farmácia, a gente espera vocês em 2021, se Deus quiser, presencialmente, sem nada online, tá certo? Obrigado, Lorena, falei mais do que devia. Bom, eu gostaria aqui, então, também de agradecer todo o público que ficou acompanhando a gente, né, nessa live. Então, foram algumas questões e a gente procurou responder todas ao mesmo tempo ao vivo. Aquelas que não foram respondidas, a gente colocou no chat, a gente deixou o e-mail, como o Zeik acabou de falar, né? Nós temos as redes sociais também. E eu queria deixar uma coisa assim clara, que eu acho que as pessoas que acompanharam
as lives esses 2 dias, perceberam a relação que os docentes têm na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto com os alunos é uma relação bastante sólida. Por quê? Porque não seria possível ter um evento dessa magnitude, como a professora Lorena falou, com mais de 50 palestrantes tão engajados. Então, são alunos da graduação hoje que fizeram todos os esforços para apresentar um bom trabalho para vocês, para mostrar para vocês que estão indecisos. Não, aqui é uma escolha muito próspera, vocês vão ter um futuro garantido. Os ex-alunos, se vocês perceberam, o carinho que eles falam da faculdade, dos docentes, é o mesmo carinho que os docentes têm por esses alunos. Então, para a gente, é uma alegria você poder dar aula para esses docentes, ver que eles passaram num concurso público posterior. Então, o nosso objetivo aqui, dos docentes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, os docentes da USP, não é apenas ensinar na graduação, é ajudar o aluno a trilhar um futuro. Então, eu sou muito grata à equipe, à direção da faculdade, aos colegas da Cultura e Extensão da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, porque sem esse apoio total, a gente não seria possível realizar esse evento. A comissão de graduação, a Dionéia, o Leonardo está aqui também prestigiando a gente. Então, eu encerro por aqui dizendo que eu espero realmente que, com carinho, emprestar o vestibular, entrar na Faculdade de Ciências Farmacêuticas para a gente se encontrar aqui em 2021. Espero que tudo dê certo para vocês. Estaremos aqui esperando de braços abertos. Até mais.